Candelabrum. Faz a pergunta, Rafael. Pastor, assim como você, eu acredito que Jesus é exatamente isso. É um caminho muito mais do que qualquer doutrina, qualquer templo religioso, né? Eu também acredito nisso. E uma coisa que me incomoda muito, eu não sei se isso seria algo que você pensa, é quando alguém me fala assim, você tem que aceitar Jesus para chegar à salvação. E é algo que me incomoda, porque eu acho que Jesus já está em mim, e eu acho que Jesus é muito mais uma atitude. Jesus já te aceitou, né, cara? Então, eu acho ruim essa frase, eu acho ofensiva. É patética, na verdade. E coloca na mão do ser humano a decisão acerca de coisas que não estão nas mãos de nenhum de nós. E quando Jesus morreu na cruz, a penúltima palavra que ele disse foi: está consumado, está pago. No termo grego do Novo Testamento é a palavra tetelestai, que era uma palavra usada juridicamente quando uma pessoa era presa e colocada numa cela, colocavam ali, pendurado na porta da cela, todos os crimes pelos quais aquele indivíduo tinha sido justiçado e pelos quais pagava. Quando ele cumpria a pena toda, ia lá um oficial de justiça e colocava um imprimatur romano dizendo tetelestai, ou consumado está, significando dizer que por aqueles crimes, pecados, erros e maldades, ele nunca mais pagaria nada na vida, já estava pago. E o que Jesus fez na cruz foi justamente isso, ele te aceitou, ele te abraçou. Ele começa o processo inteiro da cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Começa perdoando a ignorância, a desinformação, a dureza de percepção, a deficiência cognitiva de qualquer natureza. Perdoa-os. E também pedindo isso para os romanos que estavam pregando na cruz. E ele sabia que para eles aquilo era só uma liturgia. Não era um ato de maldade, era uma liturgia de execução romana. Porque os romanos dos dias de Jesus chegaram a fazer coisas do seguinte tipo: botarem de 500 a 1.000 corpos, vindos da Galiléia até Jerusalém, com intervalo de alguns metros ou meio quilômetro, com um crucificado posto. E o cara levava dias para morrer, porque morria de sufocamento, né, horroroso, para que todo peregrino que passasse da Galiléia dos gentios até Jerusalém visse aquele espetáculo, aqueles outdoors de crucificados e dissesse: eu é que não vou brincar com o Império Romano. Agora, Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e como diz o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 2, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí, crente não aguenta isso. Crente morreu pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, não. Tem grupos teológicos que pegam João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e dizem que só tem validade para aqueles eleitos especiais de Deus, o resto está ferrado. Que naquele crê, né? Ou aquele que foi eleito para crer, também num fatalismo absolutamente horroroso. Então, o que a gente chama de cristianismo é o pior inimigo do Evangelho. É o pior adversário de Jesus. O pior diabo de Jesus é o cristianismo, que é a contradição em todos os termos daquilo que foi feito e que o Evangelho narra como estando consumado. Como Jesus disse: pois eu não vim para abolir nem a lei, nem os profetas, nem para tirar nenhum tio da lei. Eu vim para cumpri-la.